Estamos de volta com o programa Saber Investir e o assunto agora é crédito competitivo. Estamos com o nosso amigo Rogério, representando o BRDE. Rogério, muito boa noite. Boa noite, Jean. Rogério, poderia explicar para o nosso telespectador, o empresário que está nos acompanhando, qual seria a função do BRDE perante o mercado empresarial? Bom, o BRDE é um banco de desenvolvimento da região sul. Os 3 governos da região sul são sócios: Santa Catarina, o Paraná e Rio Grande do Sul. Ele foi criado há 50 anos no intuito de trazer verbas do governo federal para a região e desenvolver aqui a região. Então, nós vamos fazendo isso há 50 anos e o objetivo é trazer crédito barato, taxas de juros reduzidas, de tal forma que a empresa, quando vai fazer um investimento, ela tem recurso barato para poder investir nesses investimentos típicos de retorno mais longo. Quando você constrói um galpão, compra uma máquina, o investimento não retorna em 2, 3 meses. Ele vai demorar anos para retornar. Então, o objetivo do banco é prover o fundo de recursos para dar essa sustentação de investimento. Para que não gere um ônus grande para a empresa, que é uma grande dificuldade. A gente vê que as grandes empresas, os empresários, comentam que o crédito hoje acaba se tornando caro e, consequentemente, acaba impactando no resultado da empresa, negativamente. E quais seriam as empresas que poderiam ter acesso a essas linhas de crédito barato, essas linhas de crédito mais competitivas? Olha, hoje nós trabalhamos com todos os setores. Nós, por exemplo, hoje nossa carteira de crédito, 32% é indústria, 31% é agropecuária, a parte de agrícola, etc. Em torno de 20% é comércio e serviços e 10% infraestrutura, incluindo aí geração de energia elétrica, etc. Então, os setores da economia estão bem divididos na carteira do banco. E dentro desses setores, qualquer setor em particular é atendido. Certo. Dentro desses setores, você tem o porte das empresas. Nós trabalhamos basicamente com a micro, pequena e média empresa. Grandes empresas, grandes investimentos, já o banco não consegue apoiar sozinho. Nós apoiamos grandes investimentos, mas aí a gente tem que apoiar em parceria com outras instituições. Por exemplo, nós financiamos uma das usinas de Itaipu no passado, porque cada usina são centenas de milhões de reais. Certo. Então a gente apoia em conjunto. Mas nosso métier mesmo é a micro, pequena e média empresa, e também os produtores rurais. Certo. O pessoal de casa às vezes tem uma impressão um pouco errada dessa situação de crédito barato. O pessoal enxerga que tem muitas dificuldades, alguns empecilhos, e às vezes acabam não procurando essas agências de fomento, podemos chamar dessa forma também, Então, é muito difícil para que o empresário consiga acesso a uma dessas linhas de crédito? Ô, Rogério, eu vou acrescentar uma pergunta. A linha ela é só para investimento em infraestrutura ou é para capital de giro também? O empresário ele tem acesso também a capital de giro, porque a grande dificuldade também das empresas é às vezes ter esse capital de giro para sustentar, principalmente em momentos de crise, Sim. Bom, nesse caso específico, respondendo primeiro a pergunta do Jean em relação às dificuldades de acesso. Por exemplo, obviamente, nós somos um banco que trabalha com longo prazo, financiamentos de 10 anos, é um juro barato, juros aí de 6,5% ao ano fixo, juro de poupança praticamente. Nesse caso específico, você, quando vai fazer um financiamento desse, você tem que analisar esses investimentos da empresa. Há de se considerar que boa parte dos pedidos que nós temos em carteira são de novas empresas. E o BRDE não tem conta corrente,
não tem cheque especial, não é um banco de relacionamento do dia a dia, né? Com isso, você não consegue acompanhar os números do cliente no dia a dia. Então, quando ele vai entrar com pedido, ele tem que se apresentar formalmente. E aí tem todo esse procedimento. Muitas vezes com um banco comercial que ele já atua, ele tem um relacionamento de 10 anos e ele já tem um limite de crédito. Já tem um histórico aberto, no já cliente. tem um histórico, etc. Né? E ele às vezes tem até um limite aberto, né? Só que é uma taxa alta. É uma taxa alta. No banco ele vai ter esse limite, é uma taxa baixa de juros, uma taxa de juros baixa, né? Então, hoje, por exemplo, para entrar com pedido, basicamente é uma carta de solicitação de financiamento padrão, que está no nosso site, e as fichas cadastrais, né? O banco adquiriu uma expertise de não precisar de que a empresa entregue um plano de negócios, alguma coisa assim. O banco, dentro do seu corpo de colaboradores, ele vai lá e tira essa informação da empresa. Ele vai captando as informações que são importantes e a gente faz análise. Eu vou dizer o seguinte, é muito simples entrar com um pedido. Rogério, mesmo uma banco. empresa nova, ela não tendo esse histórico, ela consegue fazer essa solicitação de financiamento? Sim, aí quando uma empresa é nova, né, é possível, já financiamos várias empresas em implantação, né? O detalhe é o seguinte, nós temos normativos para isso. Por exemplo, quando uma empresa vai financiar uma expansão das suas atividades, a gente pode financiar até 90% dos investimentos. Quando é uma implantação, a gente chega só até a 50% desses investimentos. Por quê? Porque o risco é maior numa implantação. Então a gente tem a seguinte filosofia, para cada real que o investidor aporta no negócio, a gente financia outro. Perfeito. Então é 50%. Mas apoiamos várias empresas em implantação, né? Com relação ao giro, o que a gente financia é o seguinte, por exemplo, quando a empresa vai aumentar a sua produção, ela produz parafuso e vai aumentar a sua produção, ela vai precisar de mais giro. Esse giro associado ao investimento, a gente pode financiar tranquilamente, né? O giro isolado, aquele giro, olha, minha empresa não está investindo, só precisa do giro. Nós temos algumas linhas para giro isolado, atualmente, especificamente para empresas de bem de capital, né? E mais recentemente agora para essas empresas atingidas pelas enchentes. Certo. Né? Essas daí a gente está recebendo vários pedidos, estamos analisando, é pouco recurso. Pra vocês terem uma ideia, o BNDES vai disponibilizar em torno de 800 milhões de reais para o Brasil inteiro. Só na nossa agência de Florianópolis, do BRDE, tem 450 milhões de reais já em pedido. Então a gente vê que o empresário tem um acesso realmente fácil e não tem conhecimento dessas ferramentas, né? Então o BRDE aí está de portas abertas. Qual que é o site que as pessoas conseguem tirar O informação? site é o www.brde.com.br, né? E fique à vontade, nós temos e-mail de relacionamento, pode mandar um e-mail, pode me consultar. A minha área, na gerência de planejamento, nós fazemos esse contato com o público, tiramos as dúvidas, né? E sempre estamos muito abertos a reuniões, indo na empresa, recebendo as pessoas no banco, no intuito de facilitar, né? Nós temos aí uma faixa de financiamento até em torno de R$110 mil, que nós atendemos através de cooperativas de crédito e, acima disso, diretamente com o banco, né? Estamos com as portas abertas. Rogério, agradecemos a sua presença, muito obrigado. E acompanhe no próximo bloco o exemplo de uma empresa de Florianópolis que traz excelentes oportunidades no mercado imobiliário.